Muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite, seja qual for a hora que você está vendo esse vídeo. Me chamo Tayara Souza e hoje vamos falar sobre Copérnico, Kepler e Galileu e a Revolução Heliocêntrica ao lado dos professores Alisson e Tiago. Primeiro vamos entender um pouco sobre o geocentrismo. Bom, por muito tempo, a humanidade acreditou no geocentrismo. A palavra vem da junção de geo, que significa terra, e centrismo, que significa centro, indicando que a Terra seria o centro do universo e todos os astros estariam girando ao seu redor. Essa teoria começou com Aristóteles, na Grécia Antiga. Ele defendia a ideia de que a Terra era o centro do universo e que 9 esferas giravam em torno dela, sendo a primeira a Lua, depois o Mercúrio, seguido de Vênus, e só depois, então, apareceria a quarta esfera, que seria o Sol. E para explicar os movimentos dos outros corpos celestes, Aristóteles considerava ainda 3 esferas dos 3 planetas externos à órbita do Sol, e que são visíveis no céu, a olho nu: Marte, Júpiter e Saturno. E por último, viria a esfera que delimitava o próprio universo, na qual se encontravam as estrelas. Mas foi o astrônomo grego Cláudio Ptolomeu, no início da era cristã, que deu uma forma final a essa teoria na obra Almagesto, com uma sofisticação matemática jamais encontrada até então. A Igreja Católica defendia esse pensamento por estar de acordo com os textos bíblicos que colocavam o homem como uma figura central da criação divina. Estando o homem na Terra, a Terra então teria que estar no centro do universo. O esquema ptolomaico foi o mais aceito ao longo do tempo, em que o geocentrismo foi o modelo cosmológico dominante, o que se estendeu por 13 séculos. No sistema geocêntrico, a ideia era que as posições planetárias dependiam das velocidades angulares dos planetas em relação às estrelas fixas. A ordem, então, seria Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Ele mostrava as incertezas, no entanto, sobre a órbita de Mercúrio e Vênus. As tábuas de Ptolomeu sobre o movimento dos planetas serviram por muito tempo como instrumento de navegação. Bom, mas contrariando essa teoria geocêntrica e antropocêntrica, temos Nicolau Copérnico. Então, uma nova astronomia surgiu entre os séculos 16 e 17, e grandes mudanças na física aconteceram. E Nicolau Copérnico foi um astrônomo e matemático polonês, e ele deu forma ao sistema heliocêntrico, onde a palavra hélio significa sol. Hélio representa o nome de um deus, Sol, dos romanos. Esse sistema heliocêntrico, ele tem o Sol como seu centro fixo. Copérnico, então, desenvolveu um sistema bem compreensível, no qual o Sol estaria no centro fixo, o Sol estaria no centro fixo e imóvel. Em volta dele girariam 6 planetas até então conhecidos, e a Lua giraria ao redor da Terra. Já a Terra giraria ao redor do seu próprio eixo em um período de 23 horas e 56 minutos.
e a sucessão de dias e noites seria uma consequência desse movimento de rotação. Cada planeta teria um período de translação diferente, e quanto mais distante do Sol, mais seria esse tempo. Com o seu modelo, Copérnico foi capaz de calcular com grande precisão as distâncias planetárias e o tempo necessário para cada planeta dar uma volta no Sol. A teoria de Copérnico não condizia com os ideais bíblicos. Então, dessa forma, por medo de ser considerado herege, suas ideias só foram divulgadas depois da sua morte. A obra de Copérnico foi condenada pela Santa Inquisição e aqueles que a apoiavam eram condenados, como aconteceu com o filósofo italiano Giordano Bruno, que foi morto numa fogueira em 1600. A princípio, o heliocentrismo também não era aceito cientificamente. No século XVII, um dos mais importantes estudiosos da astronomia, Galileu Galilei, que vocês vão ver com o Tiago, comprovou com base em observações com lunetas. Porém, foi obrigado a retratar-se perante a igreja para não ser condenado à morte. Bom, de qualquer forma, o modelo foi sendo aperfeiçoado por cientistas e astrônomos, como Kepler, que vocês vão ver com o professor Alisson, e Isaac Newton, até que passou a ser a teoria mais aceita pela comunidade científica. A Igreja Católica, por sua vez, só aceitou o modelo heliocentrista em 1922. Bom, agora vocês vão ver com o professor Alisson como que o Kepler aperfeiçoou o modelo heliocentrista. E em seguida vocês vão ver com o professor Tiago como Galileu aperfeiçoou também o modelo. Então, fiquem agora com o professor Alisson. Obrigada pela atenção. Olá, olá! Bom, dando continuidade então, a gente vai falar sobre um cara, né, importantíssimo, um cara chamado Johannes Kepler. Kepler é relevante, né, dentro de todo esse processo que a gente está tentando entender no que diz respeito ao heliocentrismo, justamente porque ele foi o cara responsável por aprimorar a concepção do heliocentrismo. Ou seja, ele pega a concepção de Copérnico, que vocês acabaram de ver, e vai preencher algumas falhas, preencher algumas lacunas que tinham dentro do pensamento ali desenvolvido até então. Bom, quando a gente fala de Kepler, de Copérnico, de todo esse pessoal, a gente tem que entender o seguinte. Na época, existiam 3 modelos acerca do sistema solar, certo? A gente tinha um modelo ptolomaico, a gente tinha um modelo heliocêntrico e a gente tinha um modelo idealizado por Tycho Brahe. Quais são as características, então, de cada um? Primeira coisa, modelo ptolomaico, idealizado por Ptolomeu, né? O grande pensador grego, um grande físico, um grande matemático, um cara muito importante, né? Nos estudos de física e tal. Né? Os estudos continuaram ressoando por muito tempo. Mas a grande questão é, a visão que Ptolomeu tinha do sistema solar era uma concepção geocêntrica, ou seja, a Terra ficava no centro do universo e todos os outros astros, ou o Sol mais precisamente, que era o centro de investigação, né, girava em torno da Terra, certo? Essa era a explicação que ele dava para as órbitas celestes. O heliocentrismo, trabalhado, desenvolvido por Copérnico, vai virar a chave, vai promover uma transformação. Ou seja, o que ele vai fazer? Vai colocar a Terra girando em torno do Sol, certo? Ou seja, o Sol no centro do universo. Bom, e o modelo de Tycho Brahe? Tycho Brahe tentou fazer uma mistureira, né? Tentou misturar esses dois. Como que ele tentou fazer isso? Tycho Brahe foi responsável por idealizar o seguinte, olha, a Terra, ele afirmava, né,
está no centro do universo, com o Sol e a Lua orbitando a Terra. Porém, todos os outros planetas orbitavam em torno do Sol. Então, notem que ele faz uma diferenciação das órbitas da Terra, né, e do Sol, da Lua, e com a dos outros planetas, certo? Kepler é ali da mesma época, né? É um cara que acompanhava de perto os estudos de Tycho Brahe, eram amigos pessoais. Kepler teve aulas com Tycho Brahe, né? Então, assim, a gente pode ver que desde o início ali do desenvolvimento do seu pensamento, Kepler está associado com essas ideias, com todas as discussões científicas que estavam sendo produzidas até então. Kepler, então, ele vai desenvolver 3 leis, 3 afirmações que vão se tornar leis, né? Ou seja, que são afirmações irrefutáveis, acerca do movimento solar ou do movimento planetário, né? Ele vai explicar de forma extremamente satisfatória e comprovar, né, a mecânica celeste. Então é interessante a gente ver como que o sistema solar, graças a Johannes Kepler, foi modificado e foi aprimorado. Bom, aqui a gente tem uma concepção do que diz respeito ao sistema heliocêntrico copernicano, certo? O que é interessante a gente ver nessa imagem? Por mais diferentes que fossem, esses 3 sistemas solares que a gente falou, o ptolomaico, o heliocêntrico e o de Tycho Brahe, por mais que eles parecessem diferentes, eles tinham algo em comum. O que tinha em comum? O que era em comum na visão desses 3? Que o movimento das órbitas era uma esfera perfeita, era um círculo perfeito, né? O círculo sempre foi visto, né, assim, pelos pensadores ali do Renascimento e pós-Renascimento, né, como pelos matemáticos gregos e tal, sempre foi visto como uma figura perfeita, ideal. Então, na visão desses 3 que a gente comentou, as órbitas dos planetas, as órbitas que regiam o universo, só podiam ser circulares. Era um sinônimo de perfeição. E aí a gente pode ver isso tanto nesse desenho que eu mostrei para vocês, como nessas representações da época acerca do heliocentrismo. A gente vê aqui, né, sempre essa idealização desse círculo. O Sol no centro do universo, mas sempre em forma circular. E o que tem de interessante nisso? Que o raio, ou seja, o ponto, a distância do ponto central para qualquer extremo é igual, é constante. Por isso que era considerado uma figura perfeita, ideal, idealizada, justamente por essa constância do raio, certo? Bom, a partir de 1609 é quando o negócio começa a mudar. É quando finalmente Kepler vai publicar os seus primeiros estudos. Kepler publica um livro chamado Astronomia Nova, e ele vai tentar, justamente nesse livro, apresentar uma nova concepção da órbita de Marte. O que ele vai dizer sobre a órbita de Marte? Ele vai dizer que ela não é circular, mas que ela é elíptica. Por que ele vai dizer isso? Pelo seguinte, os cálculos que eram feitos até então, baseados nas observações, quando os cientistas, os matemáticos, mediam o tempo e o formato da órbita de Marte, não dava certo. Ou seja, sempre tinha alguma falha.
tinha uma discrepância. Não era grande, mas não era exato. Então aquilo, né, meio que falou assim, pô, o que pode explicar os cálculos sobre a órbita de Marte não serem perfeitos? Kepler vai dizer, é muito simples por que não é perfeito. Porque, na verdade, não é um círculo. A órbita de Marte não é circular, ela é elíptica. Baseado nisso, nessa afirmação, nas suas observações e nos estudos, nos cálculos matemáticos que ele vai desenvolver, ele vai então cindir e promover uma nova fundamentação, uma fundamentação mais perfeita, mais bem elaborada para os cálculos feitos até então do sistema heliocêntrico. Kepler, então, vai desenvolver 3 leis. A primeira lei é essa. As órbitas dos planetas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos da elipse. Ou seja, Kepler vai dizer que o sistema solar ele tem 2 focos. Ele tem o Sol, que é o primeiro foco, e tem o segundo, que pode ser qualquer corpo. E aí ele vai dizer que a órbita feita, o caminho feito, produzido por esses pontos, eles são de formato elíptico e não mais circular. A partir disso, Kepler, então, né, está dizendo mais ou menos o seguinte, olha, a órbita de um planeta descreve uma elipse onde o Sol ocupa um dos focos. Ou seja, o Sol é um dos focos da órbita. E é interessante porque isso mantém essa visão de heliocentrismo, ao mesmo tempo que diz, mas também não é bem assim, né? Também tem uma diferencinha do que o Copérnico estava falando. E Kepler vai perceber, né, que ao ver que, na verdade, essa órbita ela não é perfeita, ela é mais uma elipse, porque qual é a diferença da elipse, né? A diferença é que o raio é variável. Se o raio do círculo é constante, o raio da elipse não é. Ou seja, em alguns momentos ele está mais longe do Sol, e em outros momentos ele está mais perto. Kepler vai dizer, olha, a gente tem o periélio e a gente tem o afélio. Periélio é quando o ponto se encontra próximo ao Sol. E afélio é quando ele se encontra longe. Notem, então, o que o Copérnico está fazendo, né? E olha que interessante. A primeira lei de Kepler, ela somente foi desenvolvida depois da segunda. Por mais contraditório que isso pareça, a primeira é uma conclusão da segunda, que a gente vai ver já já. Então, assim, Kepler vai dizer, né, a partir dessa órbita elíptica, dessas órbitas elípticas, a gente tem agora uma nova fundamentação para o movimento dos astros, certo? Então, é interessante ver como que Kepler faz essa passagem e promove essa transformação. Primeiro, Kepler afirma que somente a órbita de Marte é assim, e somente em 1621, né, ali, alguns anos depois, né, somente ali cerca de 12 anos depois, mais ou menos, que Kepler vai dizer, não, essa ideia de elipse, de órbita elíptica, é válida para todos os corpos celestes. Ou seja, não é só
não explica somente a órbita de Marte, certo? Bom, a gente tem então a segunda lei. E o que diz a segunda lei de Kepler? O segmento de reta que une um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Ou seja, o que o Kepler está querendo dizer com isso? Né? Como é que a gente pode sintetizar isso? A gente pode sintetizar da seguinte forma: a área percorrida pelos corpos é sempre proporcional ao tempo do percurso. Ou seja, Kepler vai perceber que esse raio ele vai variar, mas ele sempre está relacionado, diretamente conectado à distância percorrida. E aí Kepler percebe o seguinte, que quanto mais próximo do Sol, mais rápido o planeta se move. Dessa forma, a gente tem o ápice, a velocidade máxima do corpo celeste. E quanto mais longe do Sol, no movimento de translação, mais devagar o corpo celeste se movimenta. Baseado nisso, Kepler percebe que quanto mais próximo do periélio, mais rápido. É ali que está a velocidade máxima. Enquanto que no afélio, a gente tem a velocidade mínima, a velocidade mais lenta. O que Kepler traz para a gente com isso? Ele descobre que a velocidade da translação, ou seja, desse tempo que o corpo celeste faz para dar uma volta completa, para percorrer toda a sua trajetória, ele percebe que todo esse tempo, que toda essa velocidade não é constante. Ou seja, que quando mais próximo do Sol, mais veloz. E quando mais longe, mais devagar. E é justamente baseado nisso que ele vai poder afirmar que o movimento, que a forma das órbitas, na verdade, não são circulares, e sim elípticas, porque elas aceleram e ficam mais devagar, aceleram e ficam mais lentas. Então ele percebe que não é um círculo. O que justificaria fazer um caminho perfeito e em alguns pontos ser mais lento e em outros ser mais rápido? Então os cálculos vão dizer, olha, na verdade é quando você está mais próximo, o planeta anda mais rápido. E quando ele está mais longe, mais devagar. Logo, a gente tem uma elipse. É isso que Kepler está querendo passar para a gente, certo? Através, né, da sua terceira lei, da sua segunda lei, perdão. Bom, e a terceira lei, então? A terceira lei diz o seguinte: os quadrados dos períodos de translação dos planetas são proporcionais aos cubos dos raios de suas órbitas. Eita, agora ficou complicado, né? Não, calma, não é tão complicado assim, né? Vamos tentar traduzir o que o Kepler está querendo dizer para a gente. Então, Kepler percebe que se a gente tem aqui, né, dois corpos celestes, um que tem uma órbita menor e uma que tem uma órbita maior, ele vai dizer que, na verdade, o período, o tempo de translação, ele é proporcional. Ou seja, Kepler está dizendo mais ou menos o seguinte, olha, a gente tem, né, ali o tempo, o período dos corpos celestes, o tempo de translação, ou seja, o tempo que eles demoram para cumprir sua órbita, para dar essa volta no Sol. Por exemplo, o tempo de translação da Terra em torno do Sol é o quê? Um ano, né? 365 dias. E uns quebradinhos, né? Por isso que a gente tem ali ano bissexto e tal, né? Mas assim, para arredondar, né?
a gente tem ali 365 dias. É isso. Então, o tempo de translação do pontinho B, por exemplo, digamos que seja a Terra, seria de 365 dias. Enquanto que a gente tem, sei lá, por exemplo, a Lua no ponto A. O tempo de translação da Lua são 28 dias. Bem menor, né? Ela demora 28 dias, menos de um mês, para dar uma volta completa ali, para fazer o seu movimento de translação. E o que tem de relevante nisso? Kepler vai dizer, né? Se a gente faz uma média do raio do periélio mais o raio do afélio, né, desse ponto mais longe e desse ponto mais perto, a gente vai perceber que, na verdade, há uma constante. O tempo de translação, né, que é o período igual ao tempo que o corpo demora para dar uma volta completa, há uma constante. Eles são diretamente proporcionais. Ou seja, como que a gente chega ao raio médio da elipse se ele é variável, se ele não é perfeito, em alguns momentos ele é maior, em alguns momentos ele é menor? Como fazer isso? Kepler vai dizer, bom, na verdade a gente pega o raio do periélio, soma com o raio do afélio e divide por 2. Baseado nisso, a gente tem então o raio médio. O tempo, né, T, é justamente o tempo total de translação para fazer esse movimento. Então, esse tempo ele vai ser variável. Ele pode ser 28, no caso da Lua, pode ser 365, como no caso da Terra. Então, assim, cada planeta vai ter a sua própria elipse, certo? Bom, o que o Kepler está dizendo, então? Se a gente pega o raio médio de A elevado ao cubo, ele é diretamente proporcional, ele é igual ao raio médio de B elevado ao cubo. Assim como o tempo de A elevado ao quadrado é igual, ou melhor, diretamente proporcional ao tempo de B também elevado ao quadrado. Ou seja, o tempo de A elevado ao quadrado sobre o raio de A elevado ao cubo é igual ao tempo de B elevado ao quadrado sobre o raio de B elevado ao cubo. Ou seja, a órbita de A e B são proporcionais, diretamente proporcionais. É isso que o Kepler está dizendo com a sua terceira lei. A partir da medição de A e de B, de tempo e de raio, a gente percebe uma constante. Isso aqui sempre, ao longo de toda a órbita, vai ser constante. Ou seja, A e B se movem de forma constante, em raios constantes, em volta do Sol. É isso que Kepler está dizendo para a gente. E aí, esse, né, já é uma representação contemporânea, graças a Kepler, né, vigente aí até os tempos presentes, sobre o sistema solar. Notem que não são mais, como acreditava Copérnico, Ptolomeu, Tycho Brahe, não são mais aquelas esferas perfeitas, e sim elipses. E essas elipses, né, cada uma tem o seu raio, tem o seu tempo de translação, e esse raio, esse tempo de translação desse planetinha que está mais próximo para o que está mais longe, eles são constantes. Se a gente medir tempo e raio dos dois, assim como de todos os outros, né, em comparação, a gente vai ver que sempre são constantes, certo? É isso que o Kepler está dizendo para a gente, beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, né, a gente vai conversando, a gente entra em contato e aí
vocês continuem aí com a finalização da aula acerca de Galileu, certo? Até mais. Bom, vamos lá, vamos começar então. Bom dia, boa tarde, né? Ou boa noite, para mim é boa tarde. Meu nome é Tiago, então nós vamos tratar de uma terceira parte da aula 20, que vocês já acompanharam um pouco sobre Copérnico e Kepler, né? E falar agora da revolução heliocêntrica do Galileu, tá? Então, vamos entrar aí para a gente falar primeiro um pouco qual que vai ser o nosso percurso. Em um primeiro momento, a gente vai falar das considerações iniciais, né? Sobre o Galileu. E a gente vai contextualizar historicamente, até o momento que ele tem uma transformação no movimento da sua pesquisa, né? De um movimento da mecânica em si, do movimento em si dos corpos para uma questão mais astronômica. E essas considerações iniciais vai percorrer essa caminhada que é até a aceitação dessa opinião copernicana. E eu coloco opinião copernicana entre aspas, justamente para indicar que é uma coisa que era opinião na época. Na verdade, o que se tinha como verdade é uma coisa totalmente contrária que o Galileu vai propor, né? E por causa disso ele vai criar sérios problemas aí no percurso dele. E é interessante que eu vou fazer um certo tipo de percurso até para criar um senso de se enxergar na sua caminhada, nas suas descobertas e no que você quer propor ou descobrir no mundo, que seja, lembrar um pouco da caminhada do Galileu e ver que ele foi uma pessoa também, indignada, crítica e que queria questionar as coisas em que eram vistos como verdade e inquestionáveis da sua época, tá? Beleza? No segundo momento, a gente vai falar propriamente do tema em si, a revolução heliocêntrica do Galileu. Um terceiro, nós vamos abordar um pouco esse tema de uma maneira que a gente possa abordar as questões com os estudantes, então nós vamos falar um pouco da lista de referências, dos vídeos, tá? Ou das obras em que eu utilizei até para fazer esse trabalho, essa apresentação com você, essa aula, falar um pouco dessas referências, beleza? E o quarta parte dessa aula, nós vamos falar da condenação do Galileu, para fechar essa questão mais histórica, e as considerações finais aí, beleza? Então vamos lá. Primeiro momento, eu dividi como a ciência e filosofia da obra científica do Galileu. E o porquê? A obra do Galileu, ela revolucionou os próprios padrões científicos da época, porque ele traz a ideia de experimentação. Então vocês vão ver que está muito atrelado a instrumentos. Tudo que o Galileu faz, porque é a partir de um telescópio em que ele faz as observações, e isso gera um certo tipo de dados, né? Que vem a partir dessa experiência, e ele consegue fazer com que isso seja um tipo de crítica, uma reflexão filosófica da sua época, tá? E essa contribuição filosófica do Galileu tem dois aspectos principais. Ela tem uma defesa da autonomia da ciência, né, com base na tese da suficiência do método para decidir acerca das verdades da teoria. Então ele quer desvincular a ciência, o conhecimento da fé, da Igreja Católica, que era o poder máximo da época. Tá? E o outro ponto, o Galileu ele faz um certo tipo de introdução do método experimental, que a gente já falou um pouco, né, e de um novo estilo de sistematização teórica e de exposição que lhe é adequado, tá? Tá meio jogado, tá pesado aí e tal, mas é só para vocês entenderem o movimento que a gente vai fazer a partir de agora, essas ideias do Galileu, tá? Então o Galileu, esse método de conceber a ciência, inaugura um método experimental, tá? Que serve para os estudos dos fenômenos naturais. Então o Galileu ele vai criticar muitas posições que já haviam históricas e culturalmente, as posições principalmente aristotélicas e as posições das Sagradas Escrituras, né? Ou pelo menos da interpretação da Igreja Católica da época da Sagrada Escritura. Tá? Então, isso tudo vai levar o Galileu a fornecer um passo importante para a concepção de uma engenharia moderna. Vocês vão ver que isso está atrelado à vida do Galileu a todo momento, porque é a partir de invenções que o Galileu faz, ou aperfeições de outras invenções, que o Galileu faz as certas observações, beleza? Então, começando essa caminhada do Galileu, a gente vai ver que ele tem muitos pontos importantes. Vamos passar por alguns, assim, rapidamente deles. Então, o Galileu nasceu dia 15 de fevereiro de 1564 em Pisa, famosa Pisa, da Torre de Pisa. E ele, em 1580, ele entra no curso de medicina. E eu pontuo isso porque ele abandona o curso de medicina, não consegue nenhum grau. E o curso de medicina da época era muito fundamentado nas ideias dos textos do Galeno e nas ideias da física e da metafísica de Aristóteles, tá? Direi que nessa época que o Galileu começa a criar um certo tipo de ranço com Aristóteles, tá? Aristóteles era a autoridade inquestionável.
as ideias que estavam contidas nas suas obras física e metafísica. Quem tiver interesse aprofundar nisso é muito interessante, tá? Beleza. Nesse período, o Galileu, depois que ele abandona a medicina, né, ele faz algumas descobertas, invenções, ele inventa a balança hidrostática a partir dos princípios do Arquimedes. O Galileu se envolve com o estudo de literatura latina também, então vocês vão percebendo que o Galileu ele tinha uma característica de polímata, então ele estava envolvido com vários tipos de áreas de conhecimentos diferentes. Então, a literatura latina, aí, como ponto de curiosidade, é que em 1588 ele apresenta na Academia Florentina, né, algumas lições sobre o tamanho do inferno na obra do Dante. Beleza? No período pisano, que é esse período que o Galileu vive em Pisa, ele é um professor de matemática da universidade, né? E ele se envolve com muitas questões do movimento, a concepção da matéria, ele desenvolve esses textos que hoje estão reunidos nessa obra chamada De Motu, né? Concepções mecânicas do movimento. Ele se opõe a muitas questões do Aristóteles, inclusive ele faz uma descoberta que contrapõe, refuta uma tese aristotélica que a Igreja Católica apoiava na época, que é que o peso não determina a rapidez das quedas, né, dos corpos. E isso é uma questão muito importante, tá? Beleza? Vamos lá. Aqui eu só uma exemplificação rapidamente do experimento de Pisa, né, que é onde ele faz experimento que ele prova, diz provar, né, que corpos com pesos diferentes. Lembrando que o Galileu ainda não tem a concepção de massa, tá? Pesos diferentes, caindo de uma mesma altura, eles percorrem distância a partir da multiplicação por as suas velocidades. É isso que ele conclui, tá? Em um lugar que não tem uma resistência do ar. Mas ele ainda não fala de resistência, ele não fala nada disso, mas é para isso que está percorrendo, entende? Ele só fala mesmos meios, tá? Então, exemplificando, é um pouco isso, que essa figura fala da pena e da pedra, tá? E o que o Galileu coloquei aí na nuvenzinha é o que ele começa a perceber, a magnitude matemática da aceleração. Lógico que o Galileu não conseguiu fazer esse experimento, apesar de estar... Historicamente, fala-se muito que ele fez esse experimento, as pessoas assistiram e tal. Só que esse experimento ele tem uma contextualização muito forte, ele ganhou uma divulgação muito grande a partir de uma obra de biografia sobre o Galileu, feito por um discípulo dele. Tá? Mas ele não tinha como fazer isso porque ele não tinha como criar o vácuo. Isso só foi possível a partir da concepção da bomba de vácuo, a partir das ideias do Robert Boyle. Tá? Que foi na segunda metade do século XVII, tá? Logo depois da morte do Galileu, beleza? Só para vocês terem uma ideia um pouco aí dessa concepção do Galileu, né, de técnica e desenvolvimento da engenharia, ele desenvolveu esse compasso, né, geométrico militar em que ele vendia numa oficininha que ele tinha ao lado da casa dele para repor uns poucos custos, né, e manter-se, né, também. E além disso, ele desenvolve um certo tipo de manual que acompanhava esse compasso. Beleza? Então, vamos entrar agora no ponto central aqui, só para vocês entenderem o que o Galileu tem a ver com a discussão do Copérnico, propriamente dita, e o que a gente falou anteriormente é para a gente conhecer, ter uma noção da pessoa que nós vamos acompanhar agora. Beleza? Então, entrando no período, continuando, na verdade, né, nesse período que a gente está falando, ele é um período que representa avanços consideráveis para o Galileu. E quando eu falo isso, não só nas questões mecânicas em que ele estava inserido, mas ele muda o seu programa de atuação. Ele começa a mais ir para um programa astronômico a partir do desenvolvimento que ele faz, de quando ele fica sabendo de um certo tipo de óculos especial que consegue ver a certas distâncias, coisas em melhores visualizações. Ele escuta falar sobre isso e desenvolve, até essa figura que está no slide, mostra os dois equipamentos que ele desenvolveu, né, que estão expostos em um museu, tá? Ele desenvolve e começa a fazer certas observações, e aí a gente entra no ano de 1610, o Annus Mirabilis, não sei se é assim que fala, mas é um ano incrível, e esse ano incrível é interessante a gente entender o porquê que ele é incrível, e o fato principal é que ele começa a enfrentar um problema que o sistema copernicano tinha para se provar, que era a falta de dados empíricos em favor das suas hipóteses. Ainda hoje é difícil a gente entender que a Terra gira em torno de si mesma. Por quê? Porque se a gente olha e vai para os nossos dados sensíveis, está tudo parado em relação a nós. Tá? Então, Galileu, com o seu desenvolvimento das suas lunetas telescópicas, ele consegue capturar dados a partir de observações
E isso são as experiências que ele faz. E ele começa a perceber, e isso ficou como lição da modernidade científica, é da gente não se enganar pelos sentidos, tá? Então, em 12 de março de 1610, o Galileu publica o Sidereus Nuncius, não sei se é assim que fala, tá? Que significa o mensageiro das estrelas, que ele começa a comunicar as descobertas resultantes das observações. E é aí que causa toda a revolução heliocêntrica. Não é que, na verdade, é aí que causa, mais um eufemismo da minha palavra, mas é aí que o Galileu começa a enfrentar uma série de questionamentos a partir das suas observações, né? E também acaba levando até a condenação lá na frente, que a gente vai ver em 1632, tá? Então, alguns pontos em que ele questionava no Sidereus Nuncius pontos que iam contra a concepção do Aristóteles, né? De verdade, né? Da relação terra e céu, por exemplo, corpos estelares, e que a Igreja Católica tomava como verdade, né? A partir das suas escrituras sagradas. Então, um dos pontos em que o Galileu observa aí é a Lua possui como a Terra grandes montanhas e vales, um relevo acidentado. Não vou entrar nos outros pontos, mas fica aí como matéria de estudo. Mas o Galileu, o Aristóteles, ele falava, basicamente, ele tinha como ideia uma cosmologia em que falava do princípio da invariabilidade e incorruptibilidade dos céus. O céu é perfeito, tá? A Terra, ela está imóvel e localizada no centro. O movimento do céu é sempre regular e está imutável, né? Então, é como se o mundo dos céus fosse um mundo perfeito, fosse um corpo celeste de seres, né? Corpos celestes incrustados em uma esfera gigantesca, tá? E que se move, beleza? Então, as observações do Galileu vêm para se contrapor tudo isso. E aí, o Sidereus Nuncius, ele se baseia basicamente na veracidade das duas hipóteses fundamentais, né? Do heliocentrismo. Então, a centralidade do Sol e o movimento da Terra, tá? Então, a observação que ele faz, muito importante, é da retrogradação de Marte. E retrogradação tem de todos os planetas. E o que ele faz? Ele começa a partir do Sol centrado e os planetas, os corpos celestes, fazendo o movimento em volta desse corpo celeste, no caso o Sol, a gente fazendo isso em um plano, né, a gente começa a observar que o observador da Terra começa a observar que Marte faz esse movimento que está representado nessa linha, tá? Que está nesse plano, representado nesse plano. E essa linha, a gente percebe que tem um momento em que ela faz um movimento de retorno, que seria impossível se a Terra fosse fixa e os corpos celestes que fizessem o movimento, entende? Galileu começa a observar isso com a sua luneta. E isso causa todo esse movimento que o Galileu está propondo, beleza? Então, o exemplo da retrogradação de Marte, né, apresenta um caráter explicativo do sistema heliocêntrico, em oposição ao geocêntrico, que era descritivo, ele não tinha explicação, ele só descrevia, mas não conseguia se provar a partir da Terra sendo o centro, tá? Então, só uma observação que eu coloquei do Kepler aí, é que o Kepler dizia que o sistema de Copérnico é superior ao Ptolomeu, porque ele explica esses movimentos, por exemplo, de retrogradação de Marte, retrogradação dos outros planetas também, beleza? Então aqui um exemplo só dos desenhos de relevo lunar, né, que o Galileu acaba fazendo entre 1609 e 1610, mostrando que o céu não era incorruptível, beleza? Entrando aqui, a gente tem a capinha do Sidereus Nuncius, né? Então o Sidereus Nuncius maravilha a Europa, o Galileu dá um passo fundamental, né, na direção da confirmação e aceitação do heliocentrismo e do caráter planetário da Terra. Porém, isso gera críticas à cosmologia. E a partir dessas críticas, né, que é feita a cosmologia aristotélica e ptolomaica, começa a se criar uma violenta onda de descrédito e hostilidade, não só por parte da igreja, tá? Por parte de setores universitários conservadores, filósofos naturais, que eram baseados na filosofia da natureza de Aristóteles, beleza? Coloquei um asterisco ali, né? Porque as acusações, eles colocavam as ideias do Galileu como heresias, tá? E Giordano Bruno morreu por causa disso, em 1600. Galileu sabia disso e ele tinha consciência disso, tá? Beleza? Então, continuando aí, em 1615, o Galileu era incitado, né, pelo cardeal Bellarmino, por ordem do Papa Paulo V, a abandonar, não defender e nem sustentar a opinião copernicana. Em 1616, as teses, né,
de centralidade do Sol e do movimento da Terra, aí são colocados como tolas e absurdas. E em 1616 também, a obra do Copérnico é suspensa pela congregação aí do sagrada, né? Pela Igreja Católica, tá bom? Nisso faz que em 1616 a 1632 o Galileu ele começasse a viver um certo tipo de obstinação incrível, tá? Então, ele faz, a partir da condenação do Copérnico, o Galileu ele fica proibido de tratar diretamente, né, das questões do copernicanismo. Tá? Ele recebe uma advertência do próprio cardeal que ele tem que fazer com que as suposições dele sejam hipóteses com um compromisso somente instrumentalista. Tá? Então, mera hipótese matemática, muito parecido com o que o Kepler está fazendo. Só que tem um episódio que acontece em 1623, que é esse Papa atual morre, né? E quem sobe para virar o novo Papa é um amigo próximo do Galileu, que é o Urbano VIII. E com isso, o Galileu começa a somar esperanças de que as proibições em relação ao copernicanismo sejam desfeitas e ele pudesse abordar essas questões novamente e conseguisse provar matematicamente mais a partir das suas observações. Aqui, né, eu coloquei só uma observação que o Galileu faz numa obra, né, do Ensaiador, depois vocês dão uma olhada, tá? Não vou falar sobre isso. E aí, o Galileu ele recebe uma permissão a partir de visitas que ele faz para esse novo Papa, né? Ele é recebido por 6 longas audiências com o Papa, autorização para escrever uma obra que trata da questão astronômica, tá? É interessante que essa relação do Galileu com esse Papa novo vai mudar completamente, tá? E o título, embora ele se referencie a questões sobre astronomia, a ideia original do título era um diálogo sobre as marés, porque a ideia do Galileu era, a partir do movimento das marés, provar que a Terra não era o centro do sistema, entende? Que era o Sol, e que ela fazia um movimento de translação e de rotação. Só que o Papa Urbano, ele censurou o nome dessa obra. E ele queria que a obra servisse com o propósito de justificar a condenação do copernicanismo que aconteceu em 1616. E com essa justificação desse novo título, né, o Urbano VIII ele quer fazer uma propaganda da fé católica. Beleza? O plano da obra é simples. Então o Galileu ele faz 4 diálogos, né, que são 3 personagens. Um personagem representa as ideias do Galileu, o outro personagem é um amigo do Galileu que ajuda ele a conduzir, e o outro é um aristotélico que tem toda a base e pensamento da igreja, e ele é visto com uma forma meio pejorativa na obra. E muito do problema que o Galileu começa a enfrentar é muito digamos, das notícias que corriam na época em que associavam esse personagem ao próprio Papa, o que faz o Papa mudar a sua relação com o próprio Galileu. Tá bom? Beleza? Vamos parar um pouco de falar sobre histórico e agora eu quero abordar um pouco essa questão, né, que é a terceira parte da nossa aula, falar um pouco do tema aí, desse tema todo com os estudantes, né, e um pouco das referências, tá? A gente para naquele momento porque a gente começa a percorrer um momento que o Galileu vai começar a ser perseguido e vai chegar até um certo tipo de condenação. Mas antes disso, abordar com vocês esses pontos aí, tá? Então, a gente tem alguns documentários, vídeos, aulas que estão no YouTube, então eu coloquei algumas disponíveis para vocês aí. Algumas delas têm algumas animações muito bacanas que dá para mostrar dos experimentos do Galileu. Algumas delas mostram, por exemplo, tem um vídeo de uma palestra de como fazer um telescópio caseiro com instrumentos, com coisas básicas que a gente acha no dia a dia. Então, uma alternativa, assim, opção até para experimentos de laboratório de física, contextualizar com a filosofia em si, com a história. Tem alguns videoaulas que eu coloquei aí também, que envolvem os experimentos que o Galileu fez também, que dá para fazer isso no dia a dia das aulas, trazer um pouco o que causou, né, até contextualização desse experimento que foi feito, que o Galileu fez e como que isso revolucionou uma posição da época, tá? Então eu coloquei algumas opções para vocês aí, não dá para eu abordar muito aqui porque o vídeo é curto, né? Mas fica aí opções para vocês se aprofundarem. Coloquei também as obras, né? Então, que eu usei. Então, essa aqui, o Galileu e a Nova Física, uma biografia muito interessante de um professor da USP e um professor da Universidade da Feira de Santana, tá? Coloquei também Ciência e Fé,
que é uma obra publicada aqui da editora da Unesp, que reúne um conjunto, né, de textos que o Galileu escreveu na época para cardeais, padres, amigos, e é muito interessante que essas duas obras elas se conversam muito, porque essa contextualiza muito bem essas cartas aqui. Então é muito interessante a gente ver como Galileu, até nas palavras dele mesmo, se defendia de certas acusações e queria provar certos tipos de pontos. Também essa obra aqui, né, que é uma tradução, essa edição bem recente, é uma tradução aí dessa obra do diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo ptolomaico e copernicano, que a gente abordou muito rapidamente aí no final da aula. Uma obra muito, é um calhamaço gigantesco, muito interessante, só que aqui já é bem profundo, é uma obra do próprio Galileu, uma tradução muito incrível, beleza? Bom, ficam aí essas dicas para vocês, tá? Passando aqui para as considerações finais, né, para a gente fechar sobre Galileu. Então, falando um pouco da condenação, né, então o Galileu, o que ele estava propondo é que o valor e a racionalidade da teoria galileana das marés, que ele propõe nessa obra, né, no diálogo, transcende o exclusivo confronto com as observações. Então, o que ele está falando disso? Ele quer provar, por exemplo, antes ele tinha feito um anúncio, né? A partir do panfleto, do Siderius Nuncius, ele fez a observação a partir do telescópio. Ele consegue fazer observações e matematicamente ele prova que essas observações têm efeito, a gente consegue justificá-las, né? Só que aqui ele está falando de uma coisa de observações mais próximas. O movimento das marés, eu não preciso de um instrumento para eu ver. O movimento das marés é só eu ir na praia e eu vou ver o movimento das marés. Isso aproxima muito certo tipo de observações e as conclusões que ele tira da matemática para o que ele quer provar. Tá? Em 1632, o Galileu ele é convocado pelo Papa a ir até Roma. E aqui começa um longo período do Galileu, tá? Na tentativa de postergar a saída. É interessante nessa obra que eu falei da biografia dele, em que o Galileu já estava com 70 anos nessa época. Então ele faz várias tentativas para postergar a saída, né? E essa biografia conta bastante, é muito interessante, que até que ele consegue fazer com que só em fevereiro de 1633 ele chega a Roma, né? Para compreender qual que era a acusação, que era de ter descumprido a ordem do cardeal Bellarmino de 1616 e, consequentemente, que o diálogo tinha desrespeitado o decreto da Sagrada Congregação do Índice. Tá? Então, o Galileu ele é condenado em 1633 e com essa condenação é ratificado, né, o decreto de 1616, que fica proibido qualquer menção ao sistema copernicano. É proibido agora. Isso muda, faz até o Galileu, digamos, entrar em um certo tipo de depressão. Tá? A condenação impunha limite claro à liberdade do Galileu. E ele ficou, a partir desse fato, né, até a morte dele, subordinado à autoridade da teologia e das interpretações da Contra-Reforma. Tá? Então, eu coloquei uma pintura que representa aí a condenação do Galileu no Santo Ofício, tá? Para vocês verem. E, então, por fim, né, o Galileu, notas diferentes, né, dessas condenações de 1616 e 1633, né? Em 1616, as teses da centralidade do Sol e a da mobilidade da Terra, elas são vistas como tolas e censuradas, né? São heréticas. Só que em 1933, a igreja toma como falsidade essas terras, e mostra que a igreja não estava mais disposta a aceitar nenhum tipo de compromisso instrumentalista proposto a Galileu, como foi proposto em 1616. Isso faz com que o Galileu retome os estudos sobre mecânica, né? Além disso, ele é punido como um tipo de prisão perpétua. Ele tem que ficar preso na casa dele. E ele fica preso em um lugar em que ele tem um certo tipo de incentivo, né, para desenvolver e retomar esses estudos da mecânica que ele tinha parado, né, até nesse desenvolvimento da revolução heliocêntrica. Né. Então ele se desenvolve e aí ele faz verdadeiras revoluções na ciência da resistência dos materiais e ciência do movimento, a cinemática. Nisso, o Galileu ele fica cego, e é interessante que a revolução heliocêntrica, que é o que a gente mais lembra, a questão do telescópio e tal, o Galileu, e no final da vida dele ele fica cego, e ele morre em 1642. Aqui tem o túmulo, né, do Galileu, na igreja de Santa Cruz, lá em Florença. E é isso, pessoal. Obrigado, espero que vocês tenham gostado aí, espero que tenha contribuído.
um pouco. Eu vou fazer um questionário com algumas questões. Em alguns momentos eu tive que correr um pouco mais, me alonguei um pouco, muito mais do que eu esperava, mas eu acho que deu para pegar um pouco todo e contextualizar e ver o tanto que é crítico, foi crítico, né, a pessoa do Galileu e tanto quanto ela foi importante para a revolução do conhecimento e da ciência aí, beleza? Obrigado, pessoal. Um abraço. Continuem aí participando do projeto.